Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no ConteCast. E hoje nós estamos aqui, eu e o seu Mozailton, viemos tratar com você de um assunto que a maioria das pessoas desconhece e é de altíssima relevância atualmente no nosso cenário. Nós vamos estar conversando hoje sobre holding patrimonial. Algumas dúvidas, algumas relações, o que é, alguns conceitos. Vamos estar dando uma explanação bem legal aqui hoje sobre isso. Que legal, que bom estarmos aqui com você para mais esse podcast. A gente tem semanalmente, né, aqui no nosso canal do Grupo Excel, deixado aqui umas aulas bem bacanas. Tem muitas aulas aí. Se você está navegando pela internet e achou esse vídeo, tem outras aulas aqui no canal. Procura aí que você vai localizar. Já aproveita que você está no nosso canal, que você está assistindo, que você está vendo esse podcast, já curte, né? Compartilha, manda para amigos. Não, e já sabendo do assunto, já encaminha para o familiar, assim, fala, fica a dica. Ô pai, olha aí, vamos fazer, pai, faz aí a holding. Legal, vamos economizar bastante dinheiro. É muito legal, esse assunto é bem bacana, tem várias aulas aí no canal sobre holding. E hoje nós vamos conversar e vamos batendo papo aqui, vamos criando algumas perguntas para vocês e vamos tentar trazer mais informação possível, porque muitas pessoas ainda têm muitos tabus sobre essa questão de holding, né? Outra coisa, é muito legal porque a pessoa precisa saber o que é holding. Então é legal a gente tentar se conversar sobre holding e inventário, né? Fazer um parâmetro. Entre a holding e o inventário. Então a holding é para te dar um vazar, nego. Vaza do inventário. Foge do inventário e faça uma holding, porque o inventário dá custo altíssimos, né, Matheus? Sim. A gente brinca, se tu tem opção, tu não tem opção, tu tem que ir, porque se tu acabar ficando no inventário, é um custo muito alto que tem hoje atualmente no Brasil. As pessoas às vezes não chegam a saber a questão de percentual, assim, de valores, mas já tivemos casos reais de em torno de até 40%. Teve um caso recente que deu 35% do patrimônio da pessoa foi para o inventário, porque muitas vezes as pessoas não levam em consideração custo de advogado, que se a pessoa não tem um familiar, se não tem um amigo, advogado cobra caro, contador ainda não chegou nesse patamar, deveria cobrar mais, mas o advogado já sabe cobrar bem. Mas a diferença é gritante. Aí, às vezes, não tem dinheiro para pagar o bem, não tem dinheiro para pagar o inventário, acaba vendendo, tem ganho de capital, que às vezes a pessoa se esquece de um simples detalhe que compromete toda a situação do processo, porque só aí já é 15% do valor. A gente sabe que tem a valorização do imóvel, mas também tem corretor, tem comissão. E quem que hoje quer comprar imóvel inventário, vai comprar desvalorizado, vai vender desvalorizado? E não tendo recurso para bancar todo esse custo, vai ter que vender um imóvel vai ter que vender. Que possa estar no inventário. Isso vai dar uma depreciação, uma perca patrimônio muito grande. Até aproveitar que a gente falou sobre o canal, porque aqui no canal tem uma palestra bem legal que nós apresentamos só o custo. E tem esse exemplo que o Matheus... eu falei, do custo, se você ver ali, tem até no lançamento do livro, tá? A gente deu esse exemplo no lançamento do livro que é de apenas um imóvel. Então, vale a pena ver ali a palestra sobre o lançamento do livro. Se você também não adquiriu o livro, também vamos deixar aqui o link para estar adquirindo o livro. E realmente, assim, é bem gritante assim, a questões de valores. E a gente nem falou caso aconteça alguma briga entre os herdeiros, um ganhou mais, outro ganhou menos, aí começa a já discordar, aí já tem o marido, já tem a mulher, aí os filhos já é de maior, já quer palpitar, aí é muito cacique para pouco índio e aí o custo só vai subindo igual foguete, em linha reta. Queremos fazer desse podcast algo assim bem objetivo. Então nós vamos explicar para você o seguinte, Gonçalo, práticos, ping-pong, eu e o Matheus aqui, né? Eu pergunto, ele vai respondendo e tal, e a gente vai trocando ideia. Você quer abrir a sua holding, qual é o caminho? O que fazer? Eu vou fazendo pergunta e a gente vai responder o mais objetivo possível. Vamos lá, a pessoa quer abrir uma holding, Matheus, qual é o primeiro caminho? Advogado ou contador. Um dos dois vai ter que ser utilizado. E garanto que o contador é obrigatório, porque para fazer o processo na junta, registro, é o contador quem faz. Então, vai ter que procurar um
um profissional da área para estar vendo essa questão. E muito importante, quais são os documentos necessários que ele deve levar para abrir a sua hold? O que você deve apresentar para o profissional qualificado que possa fazer o levantamento dessa hold? O que ele deve levar? No caso, né, se documentos básicos de qualquer CNPJ, vai precisar de um IPTU, a razão social, e-mail, telefone, documento dos sócios, tudo isso é o padrão. Agora, vai ser feita a integralização do patrimônio na empresa, na holding. Vamos integralizar o que a gente precisa, né? Qualquer profissional vai precisar das matrículas. Então, vai precisar das matrículas atualizadas, escritura de compra e venda, o que tiver para a gente estar fazendo todo esse processo de integralização do capital social ou os bens que antes estavam na pessoa física. Então, olha, se você for abrir uma holding, você tem que levar as matrículas dos seus imóveis para o profissional que vai estar te ajudando. Imposto de renda. Imposto de renda é bom também ver, porque às vezes teve alguma correção no valor de algum imóvel no decorrer do ano, que está lá no imposto de renda. Então, o imposto de renda também é muito bom estar junto. E também é bom ele levar numa anotação em algum lugar o valor atualizado de mercado hoje. Só para a pessoa ter uma ideia, né? A gente sempre pede para a pessoa também trazer um valor atualizado dos imóveis dela, porque a gente faz realmente assim, lá na empresa a gente chama de croquis. Se eu estou indo fazer minha empresa, né, minha holding, eu vou levar o meu imposto de renda, as matrículas dos meus imóveis e o valor de mercado. Se a pessoa não acaba não levando, a gente chama algum corretor para fazer avaliação, para realmente saber assim, se eu morri hoje, quanto vai me custar o inventário? Então, foi ali que a gente montou o croquis, né? A pessoa não tem ideia. Hoje, se tudo der certo, quanto vai ser? Se acabar brigando, quanto vai ser? A pessoa já tem noção, né? Se vai ter briga ou não. Então, a gente sempre pergunta como é que é a família, dá uma analisada ali no estudo, ver se os filhos são casados, são solteiros, se tem neto, a gente vê tudo, assim, faz um parâmetro geral para dar essa informação para o cliente. Então, tá bom. Vamos dividir aqui em duas partes. Para você agora numerar, tá? O Matheus vai falar certinho a sequência. Primeiras documentações para abrir a empresa, a holding, e depois a documentação para análises daquilo que precisa ser integralizado. Então, uma coisa é abrir empresa, porque os sócios, geralmente, quem são os sócios? Os sócios são os patriarcas, os sócios são aquelas pessoas que vão ter o patrimônio no nome a ser integralizado. Então, vamos lá, essa sequência agora, Matheus, vamos lá. Então, o primeiro passo, digamos assim, precisa do IPTU, de onde vai ser o endereço da empresa. Tá? O bom é que hold pode ser aberto em casa, e não precisa ter um habits comercial para abrir a hold, porque a holding, de fato, não é uma atividade exercida, é só um direito da empresa de administrar os bens, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Então, o IPTU, razão social, né, o nome que a pessoa quer para a empresa, e-mail e telefone, que agora é obrigatório por conta dos domicílios tributários eletrônicos. Então, o e-mail que tiver ali vai ser o que vai estar cadastrado na base da Receita para envio de informação que possa ocorrer. O capital social, se for feita a integralização do imóvel, não precisa, porque se for feita a integralização do imóvel, o capital social vai estar nas matrículas, que é o próximo passo. Caso seja feita a integralização, precisa das matrículas. Muito bem. Então, as matrículas atualizadas ou não, mas geralmente as atualizadas são melhores, e também o imposto de renda pessoa física. Imposto de renda pessoa física e uma avaliação atual dos valores dos imóveis. Segunda coisa, agora, meu custo, dúvidas, nós vamos falar só sobre dúvidas aqui, a pessoa vai abrir a roda. Levou o profissional, meu custo, paga-se ou não paga-se, e se paga-se o que se paga-se, como se paga-se, vamos falar agora no ITBI, integralização de imóveis, abertura de holding. Paga-se ITBI? Assunto bem polêmico. A gente teve um julgado agora no 796, que o Supremo disse que é o nosso ver também que não se deve pagar ITBI na integração de imóveis. No entanto, compete a cada município, porque o ITBI é um imposto municipal, digamos que cada município tem a sua lei, digamos assim, tá? Para ficar bem fácil de entender. Então, o ITBI é 3% aqui na cidade de Balneário Camboriú. Na integralização, é 2%. Mas vai pagar ITBI? Como assim? O município, Balneário Camboriú, vamos falando agora da nossa cidade,
cobra um ITBI parcial. O que significa? O valor do imóvel é de 300 mil, só que o valor da venda é 500 mil. Sobre esse 200, que foi a diferença do integralizado para o valor de venda, ele é cobrado o ITBI de 2%. Então, no caso, a pessoa vai pagar 2% sobre 200 mil. Então, assim, nós vamos tentar entender. É que o julgado diz que não paga sobre o valor integralizado. Não é que não paga sobre o imóvel, sobre o valor integralizado. Isso. Aí a prefeitura municipal avalia e diz que o valor de mercado é diferente. Isso. Gente, tem trocentas bate-papo nisso na internet, pessoas pegam, agora teve uma decisão lá do Mato Grosso, dizendo que a prefeitura tem que aceitar o valor que tiver no documento. Tá realmente um caos essa situação do ITBI. Uhum. Porque como é um tributo municipal, cada município tem a sua lei. Então, faz o que bem entender. O que nós usamos lá no escritório, vamos para você entender. Dentro do nosso time, dentro do nosso grupo, nós usamos os artigos 37 e 38 do CTN. CTN começa desde o 36. Nós usamos esses artigos para quê? Para buscar a imunidade do ITBI. Mas cada município vai ter uma situação diferente. Sim, a gente sempre dá a entrada inicial querendo isenção total. A nossa entrada é sempre buscando... solicitando a imunidade do ITBI, porque no nosso entendimento, ITBI sobre integralização, né? O imóvel está sendo integralizado, está sendo vendido para um terceiro, estou tendo receita sobre aquela venda? Não está tendo, eu só estou tirando da minha PF e colocando na minha PJ, para ficar mais fácil de entender, né? Então, é de mim para mim. Então, não teve uma venda, não teve um ganho. É eu para eu. Sobre a imunidade do ITBI, vamos dar um exemplo bem interessante aqui na nossa região. Nós tivemos um caso de uma hold familiar aqui nossa, que nós passamos na seguinte situação. Município vizinho, município de Camboriú, ganhamos a imunidade na hora. Município de Balneário Camboriú, ganhamos parcial. Pelo valor integralizado, nós não pagamos o ITBI, queriam cobrar... Sobre a diferença. Nós recorremos ao Conselho de Contribuinte e ganhamos 100%. Itajaí, perdemos tudo. Pagamos Itajaí. Navegantes, ganhamos parcial e pagamos a diferença. Na mesma hold, como o Matheus explicou, que é municipal, não é a lei do CTN, do Código Tributário Nacional, é nacional. Mas as leis municipais que existem quanto ao ITBI de suas alíquotas e as interpretações da procuradoria de cada município é diferente, e aí tem essa bagunça a nível nacional aí. Então é bom deixar claro. Então, o que nós falamos hoje na Excel? Quando uma pessoa nos procura, o que eu vou pagar de ITBI? A gente diz que é o quê? A gente sempre gosta de dar o pior para quando ele dá o melhor ficar feliz, né? Digamos assim, vai pagar. Mas nós vamos buscar a isenção, porque a lei nos ampara a buscar a isenção. Então, tanto é que todos os nossos processos, a gente dá a entrada, quando a gente vai dar a entrada do ITBI depois da integração, a gente já entra pedindo a isenção total. Porque é imune, tá saindo da... A única coisa, não tá tendo uma venda, não tá tendo um ganho sobre aquilo ali. Tá só saindo da minha PF e entrando na minha PJ porque eu integralizei. Mas é eu para eu. Então não teve um terceiro, é eu, continua sendo eu, sou o dono da empresa. Então a gente sempre faz os pedidos pedindo a imunidade do ITBI por ser integralização. E é muito interessante. Desculpa, só vale lembrar que a gente está sempre falando, né, que a gente ganha, mas a gente também pode perder. Não, nós tivemos alguns casos no escritório nosso ali, que nós pagamos em Itajaí. Agora nós vamos entrar com a ação, solicitando esse recurso até para nível de experiência e para a gente criar estrutura de mostrar para vocês quais são algumas experiências que a empresa já teve, que o escritório já teve, nesses particulares sobre o ITBI. Nós tivemos um caso lá do ITBI também no Rio Grande do Sul. Lutamos tanto e foi uma loucura, eu não entendi aquilo lá. E no final saiu uma sentença da seguinte forma: nos deram 50% do desconto do valor da avaliação, né? Como se fosse... Então ficou como um benefício para a gente pagar. A cliente optou por recolher e agora vão ajuizar a ação e pedir
a restituição do dinheiro baseado no artigo do CTN, que daí vai para a lei nacional. Então, a primeira pergunta, o ITBI, fica essa dúvida. Busca-se a imunidade, pode ser que se pague, se pagar, pode buscar a restituição depois. Infelizmente, o ITBI não dá para dar uma resposta fixa, porque, como a gente falou, é municipal, depende de município para município, e a lei muda toda semana, a lei está mudando. Então, hoje dia 15, né? Hoje é dia 16 de julho, tá assim, amanhã, dia 17, pode, no acordar do dia, mudar tudo. Segunda coisa, o que mais que paga, Matheus? Pagamos o contador para abrir, pagamos, fez a avaliação, pagamos o ITBI, o que mais que paga? Tem as taxinhas de junta e para abrir a empresa, né? Tem também um alvará. Então, não vai ter atividade, mas como é uma empresa, toda empresa tem um alvará, os alvarás anuais, que são localização, sanitário e do bombeiro. Esse custo de alvará e alvará anuais são custos pequenos como empresa, mas não são volumes de recursos tão grandes para inviabilizar o negócio, tá? Claro. Ou tem um outro custo, além desse, nós ainda não estamos falando de cláusula de sucessão, estamos falando de integralização. Para economizar, nós fizemos um contrato muito bem feito que você pode pegar esse contrato e levar a cartório de registro de imóveis. Você não precisa passar pelo cartório para fazer uma escritura, lavar uma escritura de integralização. Então você tem uma economia da escritura de lavrar a escritura, mas não foge do cartório de registro. E infelizmente cartório, né, desse decorrer que a gente tem tendo aí, principalmente nesses 2 anos para cá, que a gente trabalhou muito com a parte de cartório, não tanto com o do município, né? A gente, digamos, intensificou a nossa tratativa com cartório. A gente viu que cartório, infelizmente, é uma bagunça. Cada município a gente fala que tem a sua regra, mas dentro do município tem 3 cartórios. E cada cartório tem, digamos assim, suas regras, né, de um cartorário geral, mas assim, a questão de documentação, paga antes de me mandar a documentação, aí no outro manda a documentação e depois paga, aí depois no outro paga no meio do processo, só dá entrada se pagar. É uma confusão, essa questão de cartorário é bem complicado, ainda mais na situação de virou o mês, vai ter que pagar a taxa da diferença porque atualizou a tabela de emolumentos. Pô, mas eu dei entrada 30 dias atrás, demorou por causa do cartório, eu vou ter que pagar a diferença? Não, tu vai ter que pagar porque senão a gente não continua com o processo. Ou, não, nós vamos continuar e lá no final, se der uma diferença, tu vai pagar num montante. Então, cartório, aí na questão do ITBI, qual é o valor que vai ser da custa do cartório? Foi integralizado por 200, agora o cartório inventou também de querer avaliar o imóvel, porque viu que 200 é muito baixo para aquele imóvel, quer cobrar, e sabe que o imóvel quer avaliar o imóvel em 1 milhão e cobrar a tabela de emolumentos sobre um valor de 1 milhão. Mas está sendo integralizado por 200. A prefeitura já deu a imunidade sobre 200. O que o cartório quer? Avaliação para cobrar o emolumento. E o problema é que não adianta a gente ter feito integralização, não adianta a gente ter feito TBI se não tiver registrado em cartório. Então não adianta a gente correr e morrer afogado na praia. Infelizmente, estamos sempre cedendo para o cartório essa questão, estamos correndo, batalhando, mas o cartório, ele tem o seu regimento interno, tem a sua lei, ele que manda, digamos assim, né? E deixa eu explicar uma coisa para você, que o Matheus acabou de falar em um caso prático. Então nós estamos trazendo hoje só caso prático. Nós abrimos uma hold, sem mentira nenhuma, gente, acho que faz 10 anos atrás. O cara abriu a hold, tudo bonitinho, conseguimos a imunidade do ITBI 100%, porque naqueles anos não era como hoje, era tranquilo para conseguir imunidade. E quando chegou no cartório, para não gastar com o registro de cartório, aquele cidadão nunca registrou imóveis. Nunca. É uma hold que a gente tem lá no escritório. Foi fazer imposto de renda agora no mês de abril, e nós conversamos sobre isso. E eu falei para ele, você não levou ainda os seus documentos para o cartório? Ele falou, pois eu preciso ver quanto é que eu vou gastar. Eu disse, olha, hoje você vai gastar bastante. Hoje vai. Geralmente, os imóveis aqui na nossa cidade são muito valorizados, e eu acredito que é em torno de R$7 mil que ele deva gastar por imóveis. Ele deve ter uns 5 imóveis, vai gastar perto de R$35 mil para levar só para registro. Ele falou, meu Deus, olha quanto eu vou gastar. Eu disse, querido, se tu fosse fazer o inventário
dos teus imóveis ia ser uma fortuna. Uma fortuna. Isso não é nada em virtude do custo do inventário. E outra coisa, no inventário tinha o mesmo custo de registro, porque o cartório de registro de imóveis pode ser via holding, pode ser via inventário extrajudicial ou inventário judicial, ele não perdoa ninguém. Não vai perdoar ninguém. O custo do cartório é o mesmo, tá? O custo do cartório é para qualquer tipo de sucessão, ou via holding, ou via inventário judicial ou extrajudicial, o custo é o mesmo. Essa semana eu até brinquei na empresa, se você quer ficar rico, começar a imprimir dinheiro, não precisa ir lá comprar aquelas impressoras de cédula. Vai ali e abre um cartório, porque é uma máquina de ganhar dinheiro. O cartório, tudo se paga lá dentro, tudo se paga. Então, qual é a nossa recomendação? Fez a holding, integralizou os imóveis, vai a cartório de registro de imóveis e registra. Na hora. Senão, não, infelizmente, daí não vale. Se não for... É muito problema, corre o risco do patriarca vir faltar e você pode se incomodar, como dá dor de cabeça esses processos quando isso não está feito. Então vamos fazer isso, vamos fazer direitinho. Como que nós chamamos lá na empresa esse processo? Nós chamamos esse processo de uma célula. Uma célula, que é a célula cofre, que é a abertura da primeira empresa que você integralizou. Para que serve isso? Nós costumamos dizer que isso serve para quê? Para blindagem, né, Matheus? A gente sempre fala que é para blindagem do patrimônio, resguardar o patrimônio, não ter penhora, não ter questões bancárias, não ter questões de terceiro. Talvez a pessoa teve um problema com a empresa não refletindo no patrimônio. Então a gente blinda realmente ali os bens dele. Quando você coloca numa PJ. Então, esse é o primeiro passo, né? Vamos para o segundo passo? O segundo passo é assim, ó, eu quero já tratar do segundo passo. Eu quero já tratar de sucessão. Então, você que é patriarca, abrir a sua holding, é só você tirar da pessoa física, integralizar na pessoa jurídica, é o primeiro passo. Tem gente que acha que integralizou na pessoa jurídica, eu já fiz minha holding, depois vai tudo direto para os meus filhos. Gente, vai ter inventário do mesmo jeito. Se ficar só na integralização numa PJ, adivinha, você vai ter inventário da mesma forma como se tivesse na PF, e digo mais, com avaliação dos imóveis a valor de mercado como se tivesse na PF, porque agora o custo do ITCMD, quando vai lá no PL, que tem patrimônio, tem imóveis registrados no plano de conta, lá no balanço, tem que atualizar o valor de mercado. Então, o custo do ITCMD é tão quanto oneroso como se tivesse na pessoa física. Então, você tem que agora partir para o segundo processo. E como que nós chamamos esse processo, Matheus? Aí a gente vai estar abrindo a célula destino, né? Só para deixar claro, tem bastante processos que aparecem na empresa que a pessoa só quer a primeira parte, não quer fazer a segunda parte, que seria, só quer fazer a parte da blindagem, mas não quer fazer a parte do destino. O que seria o destino? Fazer o usufruto. Então, a segunda parte, a segunda célula, seria fazer o usufruto das cotas da empresa para os filhos, para os herdeiros, né? E a gente respeita. No entanto, a gente sempre brinca que para morrer basta estar vivo. Então, ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer. Pode ser que a gente fez, a pessoa, né? Já fez ali, já tem, sei lá, 8 imóveis, 4 imóveis, 2 imóveis na empresa, e acho que tá resolvido, como você falou, e não tá. Vai passar pelo inventário da mesma forma. Então, a gente sempre aconselha a fazer a parte da célula destino, que é a segunda célula, a segunda empresa. E a célula destino é quando a pessoa vai fazer o usufruto para os seus filhos. Agora, escuta só. Se você fizer uma cláusula de usufruto para os seus filhos, isso é tão maravilhoso, que quando os patriarcas vêm a faltar, adivinha? Não precisa mais fazer o inventário. É uma mera alteração contratual. Pedindo a baixa do usufruto e já é tudo dos filhos. Não vai gastar com advogado, não vai ter briga entre os herdeiros, porque tem muita coisa que dá para fazer. Mas eu falo disso depois, deixa eu só falar agora sobre as cláusulas de usufruto. Matheus, para fazer uma cláusula de usufruto, qual é o próximo custo, o próximo imposto que se paga, não se paga, como é que se faz? Aí agora vamos fazer, o cliente decidiu fazer o usufruto. O que ele vai pagar? O ITCMD. Tá? Então, para você que quer fazer a segunda etapa,
Já passamos, vencemos o ITBI, mas temos mais um que se chama ITCMD. A diferença é que o ITBI é municipal e o ITCMD é estadual. Então, cada estado tem a sua regra quanto ao ITCMD. O teto do Brasil hoje, do ITCMD, é 8%. No entanto, como é estadual, cada estado determina. Santa Catarina, hoje, está com a alíquota máxima em 7%. São Paulo, hoje, está com a alíquota máxima em 6%. Rio Grande do Sul está com 4%. Tem essa grande variação porque realmente é um imposto estadual. Então, a nação fala que o teto é 8% e cada estado faz ali a sua alíquota. Então, por isso tem essa grande variedade de alíquotas pelo Brasil, tá? Mas, pelo menos, é um imposto estadual, então, todos os municípios daquele estado, né? Em que, no nosso caso, Lages, Joinville, Blumenau, todo mundo é 7%. Nós vamos entregar muita coisa para você hoje nesse podcast, até para você aprender mesmo, né? Como diz lá, pulo do gato, né? O lambe-lambe vai, você vai aprender tudo aqui hoje. O que é a segunda célula? Presta atenção. Se você faz a cláusula de usufruto na primeira célula, que é a célula que tem o patrimônio, você lembra que eu falei que você precisa pagar o ITCMD quando tem patrimônio avaliar a valor de mercado os imóveis? Para não ocorrer nisso, nós vamos explicar para você como deve ser feito. Então, vamos explicar para você. O cara foi assim, Matheus, o cara abre uma empresa e ele põe, vamos falar tudo número redondo aqui, tá? Ele colocou 5 imóveis que ele tem. Cada imóvel é no valor de 200 mil no imposto de renda. Então, ele integralizou e a empresa dele vale quanto? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de reais. A valor de mercado, esses imóveis não valem 200 mil, vale 500. Cada imóvel vale 500 mil. Mas no imposto de renda vale 200. E ele foi na prefeitura e declarou que era 200 mil e conseguiu imunidade de ITBI, tudo bonitinho. Não gastou R$1, botou sobre 200 mil. Se ele for fazer na cofre, Matheus, como funciona e qual é o caminho para abrir a destino? Se ele for fazer usufruto na cofre, que é a primeira célula, ele vai pagar o ITCMD sobre o valor dos bens. Então, ele vai pagar sobre 2,5 milhões. São 5 imóveis de 500 mil. São 5 imóveis de 500 mil. Vai pagar sobre o valor do ITCMD, vai pagar sobre o valor de 2,5 milhões. Não. Vamos fazer conta para nós, já que estamos entregando tudo aqui hoje, né? Então, nós vamos lá. Então, o cara tem 2,5 milhões no nosso estado aqui, vamos fazer de conta que é Santa Catarina, vezes 7%, ele vai gastar R$175 mil só de ITBI, se ele fizer na primeira empresa, ou se ele fizer por alguns... ITCMD. O ITCMD, se ele fizer a cláusula de usufruto na empresa cofre, na primeira empresa, ou se ele fizer com alguns profissionais meio que não tem um conhecimento tão abrangente, meio desavisado, que o coitado vai lá e faz na primeira empresa, pode dar ruim, vai ter que pagar os 175. Agora vamos lá, qual é a nossa segunda opção, Matheus? Se a gente fosse fazer, né, já a célula destino, pelos mesmos 5 imóveis, o valor seria sobre o 1 milhão de reais. Então, ele vai pagar uma guia de 70 mil reais. Vale lembrar que o TCMD no usufruto tu vai pagar 3,5% em vida, é o patriarca, né? E 3,5% após o falecimento dele. Então, ele vai pagar 35 mil reais hoje e 35... o outro 3,5% na avaliação no futuro, digamos assim, né? Daqui 10 anos, lá vai pagar sobre os outros 3,5%. Qual a garantia que nós podemos dar para as pessoas que estão nos assistindo que na cofre paga sobre 2,5 milhões, nesse exemplo que nós estamos dando, que na cofre não tem como fugir da avaliação, que na cofre tem os 5 imóveis e que na destino não tem? Como se faz esse processo? Como se integraliza e o que se integraliza lá, para lá ficar só 1 milhão e dar 100% de garantia que não corremos o risco de, no futuro, sermos aí fiscalizados e termos uma diferença a pagar? O que nos garante é a lei. A lei é bem clara. Se diz que se tem um imóvel
no PL da empresa, o imóvel vai ser levado para avaliação de mercado. A lei é bem clara quanto a isso. Então, se na tua empresa tiver os 5 imóveis vão ser avaliados em 500 mil, cada um vai pagar sobre o 2,5 milhões. E se na Destino for feito, a Destino não tem imóvel. Ah, como assim não tem imóvel? A Destino não tem imóvel. Então, para saber mais, arrasta para cima, marca um bate-papo na Excel. Aí ele vai ficar muito chateado, Dana. Vamos entregar essa. Essa hoje nós vamos explicar só para quem assistiu esse podcast, tá? Agora, deixar a cereja do bolo. Para fazer isso, o que tem que ser feito? A gente faz a integralização dos imóveis na Cofre e faz a integralização das cotas na Destino. Então, fazendo a integralização das cotas, o PL tem o que é a cota. Qual a avaliação da cota? A avaliação da cota é o capital social, porque não tem nada. Acabou. Então, na primeira, tu integralizou 5 imóveis. E na segunda, tu pega as cotas dessa primeira, integraliza lá na segunda. Então, a segunda, qual é o bem que tem lá? Só tem as cotas dessa que valem 1 milhão. Então, não tem imóveis, né? Não tem apartamento, não tem terreno, não tem sala comercial, não tem nada. Tem só aquelas cotas comerciais ali, dessa empresa aqui. Então, ali é só sobre 1 milhão. Olha, isso já daria uma economia. A gente sempre brinca, né? A gente tenta dar um exemplo assim, bem mais prático, bem mais simples para a pessoa realmente entender. Mas, logicamente, não é tão simples quanto a gente está desenhando. Claro. É um processo que demora bastante, mas... O processo pelo menos 12 meses, né? No mínimo, assim, para tudo fluindo, para o cartório não incomodar com nada, o município passar a coisa mais linda. No mínimo 12 meses. Então, assim, ó, olha nessa economia aqui, nessa brincadeira aqui. Na primeira, nós tínhamos 2,5 milhões. Vamos pagar o ITCMD a 7%, 7% dá 175 mil. Na segunda, você tem só 1 milhão. Vai pagar 70 mil. A diferença de 105 já paga o contador. Só lucro. E não gastou com advogado. Não gastou com advogado. Gasta com contador. Uma economia. Contador não dá gasto. Contador dá economia. Não gastou com advogado. Não vai perder desvalorização de imóveis para vender. Para não ter como bancar, porque vai pagar só 3,5% hoje, 3,5% após o óbito. Para ter que vender imóveis. Não vai precisar ter litígio entre herdeiros. Por que não? Porque dá para se fazer algo maravilhoso depois das 2 células prontas. Tem um documento à parte, tem a cereja do bolo, tem o bônus que dá para criar, que nós chamamos de acordo de sócios. E o acordo de sócios dos herdeiros vai dizer que a casa amarelinha ficou para Joaninha, a casa azulzinha para o Joãozinho, e ficou a casa onde tem o de campo lá para o Marcelinho, e cada um ficou feliz, todo mundo rindo, brincando, e não vão brigar mais. E houve paz. Entre os irmãozinhos. Olha que bacana. Então, a hold é econômico, é prático, eficiente, e evita discussões no futuro, porque você pode planejar. Eu costumo dizer que o acordo de sócio é quase como um estatuto, né? Quase um estatuto em vida, um testamento. Aliás, né? testamento. Não podemos, não é, né? Claro que não é, a gente brinca que também não precisa ter o testamento. Até foi um cliente até me perguntou se depois de ter feito isso precisava fazer testamento. Eu falei, não, porque já tem um acordo de sócios. Mas, digamos, o acordo de sócios seria um testamento. A diferença é que o testamento pode fazer até 50%, né? O acordo de sócio vai fazer sobre 100% da empresa. Então, tu vai dizer ali que a azulzinha ficou pro João, a amarelinha pra Aninha, cada um ficou o seu, acabou. E houve paz. Gente, muitas outras economias tem. Muitas outras. Aluguéis. O cara tem galpão alugado, vai de imóvel hoje, a imobiliária já lança, quando baixa o certificado digital no Gov, lá para fazer o imposto de renda, já vem aquele monte de aluguel lançado, já caiu na tabela do imposto de renda, já bateu 27,5%. E se tivesse numa hold? Se tivesse, vai pagar sobre imposto sobre aluguel. Imposto sobre aluguel, vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, sabe quanto dá? 11,33%. Olha que benção. Sai do 27,5% para 11,33%. É menos que a metade. Menos que a metade. Então, assim, é muitas vantagens. Holding é um produto maravilhoso. E tem muitas outras vantagens que você pode aplicar. Tem holding, por exemplo, holding rural.
Road rural é algo maravilhoso. Às vezes você tem áreas de terra rural e o rural é interessante porque existe a questão do livro rural, da apresentação, né, de quanto você tem de rentabilidades lá e tal. E você pode fazer a road rural, a integralização de toda essa terra. Mesmo sistema nosso aqui, que é você integraliza na PJ, você faz a sucessão da fazenda já para os seus herdeiros, você faz tudo em vida, tudo dá para se botar numa roda. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta do imóvel internacional. Eu falei para eles que também dá, se ele tiver o documento, tipo a nossa matrícula, que eu possa descrever no contrato social, eu apresento o documento, escrevo um contrato social, faço aí depois a parte de cartório que nós sofremos aqui na nossa nação, para fazer o registro, para transferir, ele vai ter que levar esse documento, depende da nação. Se for lá em Portugal não precisa, se for em outra língua ele vai ter que fazer a tradução e ele vai ter que levar cartório lá naquele país e assim sucessivamente, né? Eu já fiquei pensando, se cartório aqui no Brasil dá problema que digamos, a nossa língua nativa, imagina um cartório ter que ligar com um cartório de outro lugar. A gente já fez aqui para pessoas que tinham empresas fora, e a empresa fora abriu filiais dentro do nosso país para... As famosas offshore. Offshore, para poder ter hold aqui dentro. A gente já fez de tudo isso, tudo tem solução, tudo dá para se fazer. São muitas novidades, muitas coisas, as coisas estão mudando. Eu quero terminar o nosso podcast aqui falando sobre a reforma tributária. A reforma tributária vai mudar muita coisa. E ela é um processo. Então, ela começa mudando o PIS, COFINS, Imposto de Contribuição Social, ICMS e ISS, 6 impostos. Nós não passamos nem TBI e nem TCMD. Posteriormente, vai haver outras mudanças. Então, você já precisa reformular o seu business, reformular seu negócio, reformular sua empresa mediante a reforma tributária. Você tem que se preparar para isso, né? Porque ela está aí, está na porta. Tudo muda. O Matheus acabou de falar, o que é hoje que nós estamos conversando é hoje. Amanhã ninguém sabe dizer. Então, a questão das holds já mudou muito. Antigamente a gente conseguia isenção direto do ITBI, hoje a gente já não garante mais. O que é hoje pode ser que não seja amanhã. Qual é a nossa recomendação? O que nós deixamos? O quanto antes, procure profissionais da sua confiança, procure pessoas que possam te ajudar. Se precisar do nosso time, do time da Excel, nós estamos à sua inteira disposição. Você pode nos procurar aqui em Balneário Camboriú, em loco, pelas redes sociais. Nós temos aí o Instagram, né, da consultoria Hold, da Excel Consultoria. Você pode nos procurar ali nas redes sociais. Você pode mandar e-mail para o Grupo Excel, né, societário, pode ser tanto para o societário, @Grupo Excel, quanto para o contato, @grupoexcel.com.br. Tá bom? E nós estamos à inteira disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu tenho certeza que a tua família vai ficar feliz. Eu tenho certeza que o teu patrimônio vai ficar resguardado. Vai ser benção demais. E nós vamos poder te atender da melhor forma possível. Matheus, suas considerações aí. O que tu deixa de recomendação? O que esse povo deve fazer aí? Corra, salve sua vida, ainda mais com esse governo que nós temos aí. Eu ia falar, corra, salve seu patrimônio. E realmente, a gente brinca e tira, né? Dá pra rir um pouco, mas é um assunto muito sério que merece uma atenção muito especial e realmente não só ficar pensando, realmente fazer, agir, dar o pontapé inicial e continuar andando nessa caminhada. Porque, como a gente falou, é um processo que demora no mínimo 12 meses. E a gente precisaria fazer o quanto antes, porque a reforma tributária com certeza vai mudar muita coisa que a gente tem hoje, tá bom? Nós fizemos uma hold um tempo atrás, a pessoa nos procurou lá, e agora ela foi finalmente, ela brincou, poxa, fazem 2 anos, 2 anos. E ela assim, agora eu estou chegando na parte final e finalizando. Que bom que deu certo. Por quê? Porque a gente trouxe economia, a gente foi se deparando com o sistema de cartório, cada um a sua exigência, mas a gente resolveu. Em 2 anos a gente achou um processo bem longo.
Agora, inventário, gente, tem inventário aí de 20 anos e não se resolve. Então, pense sobre isso, haja com sabedoria, haja com entendimento, busque o melhor para os seus filhos, para a sua família. A gente costuma dizer, o Matheus tem uma frase bem legal que ele diz, quando as crianças são pequenas, o pai dá o melhor, né? Porque não dá o melhor depois para os filhos, mais ou menos isso, né? Por que não atender? Se você quiser atender, nós estamos às ordens. Foi um prazer estar com você, foi uma alegria. Curte a gente, procura aí, maratona alguns vídeos aí do canal. Eu tenho certeza que vai servir de bênção. Pode deixar suas perguntas, pode deixar aí. Pode deixar seu comentário. Ah, gostei, não gostei. Se não gostou, também pode deixar. Pode deixar. Pode engaja da mesma forma. E pode deixar o seu comentário ali que nós vamos querer saber. E se nós pudermos, nós vamos estar respondendo, tirando as suas dúvidas ali também. Um abraço a todos, foi um prazer. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre hold familiar para você. Abração, tchau, tchau.